Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Praxis aqui da nossa querida FABAPAR. Que alegria ter você com a gente, se tem sido relevante para você de alguma maneira esse tempo que você tem tido junto com a gente nos nossos episódios. Não esquece de compartilhar, de dar um joinha aí se você estiver no YouTube ou qualquer outra plataforma que você esteja. Compartilhe esse conteúdo para a gente continuar crescendo e se desenvolvendo nas diversas áreas aí da nossa vida e do nosso ministério. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre igreja multiplicadora, mas não fica achando que vai rolar um curso aqui de igreja multiplicadora, não. A gente quer focar aqui, trabalhar alguns princípios bem específicos e muito interessantes sobre. E para isso, quero pedir para o nosso convidado se apresentar e acho que vai ficar muito claro por que ele é o nosso convidado para falar sobre esse tema de hoje. Olá, Thiago. Uma alegria estar com você mais uma vez e trabalhar o tema de igreja multiplicadora é algo que eu tenho muita alegria e prazer de fazê-lo. Me chamo Antônio Valdemar Cuco Filho, estou pastoreando já liderando igrejas há quase 25 anos e no último ministério que pude atuar, nós trabalhamos com a visão de igreja multiplicadora. Hoje eu estou atuando como diretor-geral da Convenção Batista Paranaense, uma organização que presta serviços às igrejas e dentre eles implica também na capacitação, no treinamento de líderes e tenho também a alegria, o prazer de colaborar com a docência junto à nossa FABAPAR, com ênfase aí na questão prática ministerial. Mas é uma grande alegria poder estar contigo e com os nossos ouvintes. Pastor Cuco, muito obrigado aí pela oportunidade de ter você aqui com a gente no nosso podcast, viu? Eu tava brincando com o Pastor Cuco que antes do nosso episódio começar, no WhatsApp, na hora de combinar, que eu, quando vou fazer o podcast, eu acabo esquecendo todos os pronomes de tratamentos de respeito aí, mas eu acho que uma linguagem aqui do nosso podcast vai ficar legal, então eu já vou falar para todo mundo que eu estou adotando o Pastor Cuco, tá bom? Então vou ficar com o pastor, para não ficar na dúvida entre pastor, professor, Antônio, então Pastor Cuco é o que eu adotei para o nosso tempo aqui juntos. Quando a gente vai falar de igreja multiplicadora, Pastor Cuco, a gente tem que entender que não é algo que é feito assim, do nada alguém disse, vamos criar um sistema de igreja e vamos fazer o nome de igreja multiplicadora porque a gente quer multiplicar cada vez mais pessoas e discípulos. Existe uma orientação, existe um motivo, um porquê disso acontecer, né? De termos gerado essa ideia no ambiente batista. Explica para nós um pouquinho, Pastor Cuco, como é que foi essa formação, da onde surgiu um pouquinho essa ideia, essa história, e daí já pode mostrar para a gente um pouquinho o que nós vamos trabalhar de fato dentro desse tema hoje. Igreja multiplicadora é uma proposta que foi desenvolvida pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Me permita aqui um rápido parênteses, né, só para a gente entender um pouco essas siglas e organizações, né? Convenção Batista Brasileira é a organização que atua a nível de Brasil na mesma esteira que a Convenção Batista Paranaense, ou seja, servir as igrejas. E dentro dessa dimensão nacional, ela tem duas organizações que a compõem, que são muito conhecidas, né? A Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Mundiais. Dentro da convenção, ela se propõe a atuar
na ação missional a nível nacional e a nível mundial. Missões Nacionais, então, ela, depois de refletir sobre a necessidade de uma contextualização mais adequada para o desenvolvimento de igrejas, pastor Fernando Brandão, que é o diretor-geral, o diretor executivo dessa organização, em 2012 lançou um livro chamado Igreja Multiplicadora, que é a soma, digamos assim, de uma série de materiais que vinham sendo construídos, de uma série de ações, e ele organizou todas essas ações naquilo que ficou conhecido então como livro Igreja Multiplicadora. Quando o pastor Roberto Silvado, aqui da Igreja Batista do Bacaxeri, assumiu como presidente da Convenção Batista Brasileira em 2014, ele entendeu, juntamente com o pastor Fernando Brandão, a oportunidade de disseminar a visão, a proposta de Igreja Multiplicadora para todo o Brasil como um recurso, né, a ser verificado, analisado, contemplado e, dentro da autonomia de cada igreja, adotar os princípios de Igreja Multiplicadora. Então, a Igreja Multiplicadora se propõe a apresentar, difundir a ideia de 5 princípios para o desenvolvimento saudável de igrejas. Uma preocupação que surge e que surgiu estamos diante de mais um modelo de crescimento de igrejas, né? Porque de fato isso existe no nosso meio, né? Nós conhecemos aí algumas siglas, algumas sopas de letrinhas, né? Então, IM seria mais uma sigla, Igreja Multiplicadora, junto com DNA, MDA, G12, essas propostas, esses modelos. O que Igreja Multiplicadora propõe não é focar numa proposta engessada, mas apresentar aquilo que é entendido e compreendido como princípios bíblicos que, quando aplicados, independentemente do tempo, do local e quem quer que seja, ou seja, é atemporal, é acultural, porque são princípios bíblicos que entende-se ser possível ser aplicados em qualquer circunstância. Isso tirar o foco de um modelo metodológico para um modelo de princípios, né? Tirar a ideia do como fazer, que talvez ficaria um pouquinho mais subjetivo, as maneiras de se fazer, mas o que fazer? Seria mais ou menos isso? Exatamente. E isso traz uma contribuição muito significativa, porque você permite ao pastor, à igreja local, contemplar estes princípios e adotá-los, preservando as suas características, as suas peculiaridades, né, que são tão ricas em nosso país, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de alguns desses princípios, né? Quais são as marcas, as características de uma igreja multiplicadora e entender um pouquinho da onde saiu essa visão. Vou já jogar para todo mundo para não... Já vou dar o spoiler, né? A gente vai falar aqui de 5 ideias, né? Oração, formação de liderança multiplicadora, plantação de igreja, evangelização discipuladora e compaixão e graça. Pô, muito legal. Não sei se existe uma ordem proposital, né? Mas se a coisa não começa com oração, provavelmente não vai dar muito certo, né, pastor? Veja, apesar de óbvio, eu tenho dito ultimamente que nós estamos vivendo um tempo onde o óbvio precisa ser revisitado, precisa ser enfatizado, né? Então, de fato, é óbvio que tudo precisa começar com oração. Mas nós acabamos, digamos assim, vivenciando uma experiência de oração, às vezes muito pragmática, muito metodológica. Então, tem os dias certos de orar, tem cultos de oração, e acabamos também colocando oração como mais um processo, uma rotina. Uma campanha, isso, exatamente, né? Não sou contra você criar alguns mecanismos para estimular a igreja a orar, mas a ideia que a Igreja Multiplicadora propõe é realmente desenvolver a oração como estilo de vida. Então, a oração será algo que te acompanha diariamente e que você coloca na tua dinâmica de oração uma palavra que é uma palavra-chave: intencionalidade. Ou seja, você orar
com a intencionalidade de buscar algo especificamente. E nesse caso, quais seriam as intenções na oração? O próprio desenvolvimento da igreja em si, mas aquilo que se propõe você criar e construir relacionamentos que venham a se tornar discipuladores. E você precisa de uma intenção. E a intenção passa pela oração. Então, vou dar um exemplo prático. Imagine que você tem ali um vizinho de prédio, de apartamento, ou na própria rua que você mora, e a ênfase de igreja multiplicadora consiste: procure descobrir quem é essa pessoa, o nome dessa pessoa, e comece a orar por ela. Então aqui a oração, eu vou estar dando um exemplo bem prático, né? De como você colocar esse princípio no seu cotidiano. Começar a orar ali pelo seu José, meu vizinho da rua tal, ou do apartamento número tal. E naturalmente, o que acontece quando a gente começa a orar por alguém? Deus vai colocando no nosso coração o desejo de nos aproximarmos dessa pessoa, de conhecermos melhor, sabermos das suas necessidades e, consequentemente, por meio da oração, você também há de se aproximar dessa pessoa em si e, claro, sem dúvida, cremos no poder sobrenatural de Deus agindo por meio da oração. Então, são vários caminhos aqui que a gente pode considerar, Tiago, a ênfase da oração. Interessante que eu aprendi com um professor no seminário, sabe aquelas... Bom, a gente aqui já teve um contexto de dar aula, né, professor? Sabe aquela matéria que você, como aluno, você vai para aquela matéria e você fala assim, puxa vida, essa matéria podia, né? Que horas que vai dar aquele tchan na matéria? Então eu tava numa dessas matérias, era a matéria de missões do Novo Testamento. E eu falei assim, pô, que horas que vai dar aquela engrenada, né? Mas daí veio uma aula e daí agora eu cito essa aula para sempre e me engrenou e foi um momento muito marcante. Quando eu tava estudando aquele texto de Rogai ao Senhor da Seara, né? Jesus diz, os trabalhadores são poucos, a seara é muito grande e tudo mais, então rogai ao Senhor da Seara para que envie mais trabalhadores. E é muito interessante, porque esse é o finalzinho do capítulo 9 de Mateus, Lucas e Marcos também aparecem essas referências. E interessante que, quando vira o capítulo, Jesus comissiona os seus discípulos. Então é muito interessante que a ideia da oração, a resposta da oração muitas vezes é aquele que está orando. Então tem tudo a ver quando a gente coloca como uma ação de uma igreja multiplicadora, né? Essa questão da evangelização, o vizinho e tudo mais, que muitas vezes nós mesmos somos a resposta da nossa oração, e aconteceu com os discípulos. Vamos lá, vamos rogar ao Senhor da Seara para que envie mais trabalhadores. No capítulo seguinte, então vocês pegam, vão para aquela cidade e tal, evangelizam, vai os 70, batam de porta em porta. Então, de fato, tudo a ver com esse princípio, né? É um movimento, né? Eu sempre observo que a oração, ela gera movimentos do céu em nossa direção e nós mesmos em direção àquilo que são os propósitos de Deus, né? Você citou os discípulos e me chamou a atenção, me lembrou o texto aqui de Atos 1, o verso 12, me permita inclusive fazer uma rápida leitura aqui do texto. Ele vai dizer para nós um fato, um registro histórico que ajuda a compartilhar o que nós queremos aqui. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. O que isso tudo tem a ver? O texto prossegue dizendo, e unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, aquele momento ali de intervalo, né, interlúdio, até a descida do Espírito Santo, eles estavam orando, né? E a oração, ela vem como esse fator fundamental para sedimentar o desenvolvimento espiritual da igreja e assim por diante, né? Sam Tipton, um autor bem conhecido, um avivalista, falando sobre oração, ele vai dizer que através da história da igreja, os maiores reavivamentos, né, elas têm acontecido após períodos de trevas espirituais e quando o povo se propôs a orar. Então, a oração é o fator determinante.
Nosso episódio não é sobre oração, mas de fato é um assunto marcante, né? O Sproul diz que, num livretinho dele, Questões Cruciais, ele diz o seguinte: oração, ela não muda o coração de Deus. Então ela não muda Deus. Mas a oração muda as coisas. A oração Deus não vai fazer mais ou menos porque eu tô orando mais ou menos. É Ele quem decide como Ele faz. Mas que a oração muda as coisas, ela muda. E é muito legal que eu gosto dessa ideia aí do tipo assim: nossa, mas que difícil de linkar as duas coisas. Não muda Deus, mas muda as coisas. Tá bom assim, coloca os dois em cima da mesa e tenta lidar. Não muda Deus, mas muda as coisas. Eu acho muito interessante. E nesse mudar as coisas, dentre essas coisas estamos nós, né? Concordo, realmente a oração não muda Deus na sua forma, mas muda o nosso coração, né? Mas vamos lá, nosso segundo princípio é a formação de uma liderança multiplicadora. A gente consegue encontrar muita literatura sobre formação de liderança, literatura não necessariamente, inclusive, cristã, né, com princípios bíblicos estabelecidos, mas uma coisa que eu acho que é diferente, por isso que está no título, é a qualificação dessa liderança. É uma formação de liderança multiplicadora. Existe um adjetivo para essa liderança. Qual seria essa diferença e por que tem que ser uma formação de liderança multiplicadora? É muito oportuno falarmos sobre isso, porque realmente, como você colocou, há um vasto e amplo material na área de formação de líderes, né? Todavia, Tiago, quando eu já estive ministrando assim, muitos seminários e conferências sobre igreja em células, discipulado, igreja multiplicadora, enfim. E quando você vai conversar com os pastores, e não só estive ministrando, mas também fui ministrado, participei de N conferências e, enfim, sobre a temática. E algo muito comum em todos os ambientes, em todos, entre aspas, bem destacado, modelos, qual é o grande desafio? Formar novos líderes, né? E daqui a pouco eu vou falar sobre esse adjetivo a mais aqui, que é o multiplicador. Então, o nosso grande desafio está realmente em formarmos novos líderes, porque se isso não ocorre, e quando você estuda materiais que falam sobre igreja em células ou pequenos grupos, uma pergunta é feita, né? Qual é o grande objetivo do líder de célula? Geralmente se responde assim: é multiplicar a sua célula. E algo que se entende como necessário vem antes disso. Antes de você multiplicar uma célula, você precisa constituir um novo líder. Então, o foco do líder de célula é treinar um novo líder. E aí entra o elemento multiplicador. Porque estou falando nesse momento com um líder, sem dúvida, né? Você desenvolve liderança. Eu tenho tido esse privilégio também. Pastores, de um modo geral, o fazem. Mas nem sempre nós fazemos com a intencionalidade correta. Nós, às vezes, acabamos, pela força do tempo, das exigências, adotando uma postura centralizadora. E aí você é um líder centralizador, em vez de ser um líder multiplicador. Ou seja, capacitar novos líderes que farão outros líderes. Esse é o elemento fundamental. Quando a gente olha para o texto lá de Paulo escrevendo a Timóteo, né, ele fala sobre esse aspecto da dinâmica, né, que ele deveria, então, trabalhar com outros homens que formassem outros homens, ou seja, é um efeito multiplicador. Quando isso acontece, nós abrimos as portas para um desenvolvimento mais efetivo, né? E permite ter um crescimento maior e com uma qualidade maior. Me permita usar um exemplo da dinâmica de pastoreio. Até recentemente eu pastoreava uma igreja aqui em Curitiba, e uma igreja que trabalha com pequenos grupos. Algo muito especial aconteceu justamente nessa minha transição com a saída do pastoreio para assumir essa nova função. E algo que nós percebemos que foi muito, muito agradável, muito gostoso, foi perceber que a igreja praticamente não sofreu impacto com o processo de transição. Ela não está sofrendo, porque nós estamos ainda no processo. Por quê?
porque a liderança ela foi descentralizada, então as pessoas conseguem dar sequência, e isso é algo muito especial mesmo. Às vezes a gente cria uma liderança e é um princípio que me atrai, que me apaixona, né? Quando é essa formação de liderança que o senhor colocou pra gente aqui. Às vezes a gente se dedica em... Hã? Tá bom. Inclusive, por quê? Porque muitas vezes a gente estabelece um processo de liderança, de formação de liderança, visando os nossos projetos. E daí, quando eu formo liderança por meu projeto, então eu sou o formador dessa liderança e eu formo a liderança para o meu projeto, quando eu saio desse projeto, aquela liderança, por melhor que ela seja, ela não tem mais um projeto para seguir, para viver, porque o líder do projeto, o cabeça do projeto foi embora. Então eu estava criando uma liderança para servir o meu projeto. Agora, quando eu faço a formação de liderança multiplicadora com o propósito, você usou várias vezes essa palavra, com o propósito e a visão e a intenção correta, essa liderança são vários pequenos eus que estão nessa formação para continuar fazendo aquilo que não depende do formador dessa liderança. É algo que ultrapassa uma pessoa. Ela está querendo realmente formar e multiplicar um princípio. Isso pode ser exemplificado. Eu tive a oportunidade de ouvir de dois líderes expoentes, né? Dois homens de Deus aí. O pastor Paulo Mazzoni, lá da Igreja Batista Central de BH, e o pastor Odilon Vergara, aqui da Shalom. Ambos em ambientes totalmente diferentes, em momentos diferentes, falaram a mesma questão. E eles disseram assim: chegou um momento no meu ministério que eu percebi que eu tinha uma limitação. E se eu continuasse pastoreando como eu estava, a igreja não avançaria, ela ficaria limitada. Então eu entendi que eu precisava me multiplicar. Então, em vez de ter um Odilon, um Paulo, um Antônio, você se multiplicar nos líderes que você então discipula. E esse é o elemento chave aqui da igreja multiplicadora. Então ninguém está inventando a roda, né? A igreja multiplicadora, ela organizou os elementos e trouxe um direcionamento voltado às igrejas batistas que nos facilita aí a viver esses princípios que estão na palavra, né? E daí acaba ficando fácil plantar a igreja, né? Que é o nosso próximo princípio. Se a gente tem uma liderança multiplicadora, essa liderança ela vai querer multiplicar isso e invariavelmente vai se transformar em plantação de igreja, né? Sim, sim. A plantação de igrejas, hoje nós vivemos aí algumas mudanças de paradigmas, né? Alguns novos modelos, essa palavra é muito forte para a nossa reflexão aí, mas tradicionalmente nós temos aquela processo de plantação de uma igreja em que uma igreja mãe, ela acaba então colocando um missionário ou uma família ou um evangelista num bairro da cidade ou numa outra cidade, e aquele evangelista, aquele obreiro começa a evangelizar, eles alugam um pequeno espaço, eles se tornam um ponto de pregação, depois esse grupo cresce, se torna numa congregação, e depois de um certo tempo ela acaba então sendo emancipada e se transforma em uma igreja local autônoma. Isso falando na eclesiologia batista, a qual nós conhecemos aí. Mas hoje em dia nós estamos encontrando aí outras situações, né, que envolvem campos, sites, multi-sites. Eu penso que isso é um assunto para um podcast, né? Com certeza, falar só sobre esse aspecto, mas eu creio que a gente tira disso aqui isso que você mencionou. Quando você tem o processo da formação de novos líderes, você dará a estes líderes oportunidade e responsabilidades junto à plantação de igrejas locais, né? A proposta de igreja multiplicadora se dá fazer a plantação de igrejas através de pequenos grupos. Então, em vez de você alugar um espaço, você começa a multiplicar pequenos grupos naquele bairro, naquela região,
e isso nós temos visto acontecer já no Brasil, em alguns lugares, e depois de você ter ali um grupo mínimo, então, de pessoas, você forma um campus. Muito próximo de nós está aqui em Curitiba uma das igrejas que trabalha com a visão de igreja multiplicadora e reuniu 10 pequenos grupos de uma região da cidade e começaram um campus ali com esses grupos. Então, é uma forma da gente poder exemplificar essa ideia de plantação de igrejas. Sem querer entrar muito numa polêmica e tirar a gente do foco, mas falar em plantação de igreja com alguns princípios de igreja multiplicadora desconstrói, então, um pouquinho da visão tradicional de plantação de igreja. É isso? Um pouquinho? Você está sendo agora bem comedido na palavra, né? Não, de fato, mexe com o jeito de fazer as coisas, né? E eu penso, Tiago, assim, com temor e tremor, eu digo para você que se faz necessário nós avaliarmos com muita seriedade esse processo, né? Eu creio que quando a gente olha para a nossa história, e graças a Deus temos uma história que alegra o nosso coração, muita coisa linda que aconteceu, mas nós chegamos num tempo hoje que você começar aquele processo que eu descrevi agora há pouco, de um grupo pequeno, né, de um evangelista que lá está, que loca um espaço de 30 metros quadrados, aquele grupo cresce, sempre com muita luta, muita batalha, muita dificuldade, questões financeiras, né? E aí você se depara com uma seguinte realidade. Hoje as cidades brasileiras, grande parte delas, ao lado daquela pequeníssima igreja tem uma outra com uma estrutura que atende crianças, jovens, esportes, saúde, cesta básica, clínica de psicologia. Então você se depara com, mais uma vez vou usar o recurso aqui analógico, né, da analogia da aspas aqui, de você comparar e de você competir, né, com igrejas que já estão bem estruturadas com outras que são menores. Então, é necessário um tempo para revermos o nosso jeito de fazer. E igreja multiplicadora é uma digamos assim, uma alternativa dentro desse universo, né? Porque aí você baseia a construção e a plantação dessa igreja nos relacionamentos que a igreja multiplicadora produz e não na estrutura necessária para que aquilo aconteça, né? Você não cria uma igreja. A igreja é uma consequência natural daquilo que já existe. Eu brinco, como tive a oportunidade de pastorear muito tempo jovens e ainda hoje não pastoreio uma igreja à frente de uma igreja, né? Então ainda tenho uma oportunidade grande com jovens por conta da palavra da vida, o acampamento e tudo mais. Eu sempre brinco quando eu vou aconselhar casais, que é o seguinte, eu sou contra aquele negócio do esconder a paixãozinha, sabe? Olha pro outro e não fica aqui, não vamos contar pra ninguém, até de ter certeza do que é e não é. E eu falo assim, olha, tá gostando de alguém? Chama pra sair, você não precisa fazer nada. Vá no restaurante, vá no shopping e tal. Por quê? Porque como que você vai começar a namorar com alguém? Porque você vai ser tão amigo, mas tão amigo, mas tão amigo de alguém, que o único jeito de você ser mais amigo dela ou dele é namorando. Quando que eu vou noivar? Namore tão bem namorado, né? Construa algo tão firme, tão legal, que o único jeito de você ser mais namorado ou namorada de alguém é noivando. E acho que seria a mesma coisa nesses relacionamentos para construir uma igreja. Viva tão intensamente o ser igreja, viva tão intensamente os relacionamentos de uma igreja, que a única coisa que tem para se fazer diante daquela a rede, né, usando um nome aí mais novo, né, naquela rede, é transformar esse grupo em uma igreja, porque eles já são igreja tão firmemente, né? Isso tudo é descrito pelo movimento orgânico do processo, né? E esse é o ideal, porque nós temos, inclusive, parâmetros bíblicos quando a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo e o corpo é orgânico. Então, os relacionamentos eles vão viabilizar
que essa nova igreja aconteça e surja não por causa do que aquele grupo está me oferecendo enquanto estrutura, mas por causa dos vínculos que eu ali estabeleço. E isso muda tudo, porque você terá pessoas, então, comprometidas, engajadas e dispostas a se sacrificar e fazer muito mais, porque estabeleceram relacionamentos em que você gera vínculo entre as pessoas mais fortes, mais duradouros, né? É muito, muito especial realmente isso acontecendo aí. A evangelização discipuladora é esse quarto princípio, né, a ser aqui apresentado, e a ideia é que você se propõe a desenvolver relacionamentos com segundas intenções, mas no bom sentido, né? O sentido de conhecer aquela pessoa e levá-la à oportunidade de conhecer o Evangelho, de apresentar Jesus Cristo a essa pessoa. A evangelização discipuladora ela vai ser desenvolvida nos teus relacionamentos com familiares, com amigos, com vizinhos, com pessoas com quem você trabalha, com quem você se relaciona de um modo geral, né? Então isso é a ênfase da evangelização discipuladora. E é também uma, né, com todo respeito às nossas origens e histórias, é um pouquinho de desconstrução dos nossos métodos tradicionais de evangelismo, né? Os 5 passos de Romanos, as 4 leis espirituais, o evangelismo, né? Aí tem os evangelismo criativo, evangelismo explosivo. Posso te fazer uma pergunta? Claro, vamos aí para isso. Eu tava me referindo até aquele jeito de evangelizar, né? Tinha não sei, pelo menos para mim foi marcante, um folhetinho que ele tinha escrito na capa assim: posso te fazer uma pergunta? Aí era assim: se Jesus voltasse hoje, você vai pro céu, né? Se você morresse hoje, você iria pro céu. Que é esse método de evangelismo da única chance, né? Da única chance. Eu só tenho uma chance, então eu preciso aproveitar essa chance e falar de Jesus e apresentar o plano da salvação. A evangelização discipuladora, ela vai desconstruir. Eu acho que desconstruir é uma palavra boa, porque desconstruir não significa jogar fora. Não significa, isso não é mais útil. Desconstruir significa assim, olha, vamos abrir espaço para construir algo um pouco mais robusto? Vamos dar uma reformada na casa, né? Acho que a evangelização discipuladora também desconstrói um pouquinho esses antigos métodos evangelísticos, né? Sem dúvida. Eu penso que esses métodos, ele não significa que eles sejam dispensáveis, mas eles também não são indispensáveis. Você pode utilizar desses recursos à medida que você cria relacionamentos intencionais. Vou dar um exemplo aqui. Eu também fui treinado em algumas dessas metodologias, né? E eu lembro, por exemplo, daquele de você evangelizar alguém com o João 3,16, as 4 leis espirituais. Então é cabível, de repente você está num voo, você está numa viagem, você tem a oportunidade de conversar com alguém e você levar essa pessoa a conhecer as verdades espirituais ali. Mas a evangelização discipuladora, ela é uma junção de o que você estava dizendo agora, é que até tempos atrás, e isso ainda acontece em muitas igrejas, evangelismo e discipulado são vistos como 2 coisas separadas. Então a evangelização é você falar de Jesus para as pessoas. Então, e aí a figura forte do evangelista, aquele cara que entra no elevador e no final, lá no 12º andar, a pessoa está ajoelhada entregando a vida para Jesus. E aí eu pergunto, e o que vai acontecer com esse camarada depois que ele sair do elevador, né? Quem que vai discipulá-lo? Quem que vai caminhar com ele? Então a evangelização discipuladora é essa junção de alguém que propõe-se a caminhar intencionalmente com outra pessoa para levá-la ao conhecimento do Evangelho e caminhar com ela e ajudá-la nos seus primeiros passos da vida cristã. Então, é o que nós chamamos também de relacionamento discipulador. Como diz você, uma desconstrução para construirmos e gerarmos um estilo de discipulado que, ao meu ver, é mais efetivo no médio e longo prazo, né? Agora, quando a gente vai olhar para alguns dos modelos de igreja,
né? Aí tô falando desses modelos mesmos das siglas, né? Normalmente se coloca por último, né? Até algo que não é um modelo, né? Mas tem, por exemplo, aquele princípio da igreja simples, né? Que coloca no fim a questão da compaixão e graça, né? Que talvez tenha um pouquinho a ver já com o ato de serviço, né? O cuidado com o próximo e tudo mais. Será que necessariamente a gente coloca como sendo a última coisa? A gente não pode colocar esse último princípio no meio de todos os outros passos que nós demos, né? Óbvio, é bíblico vivermos com paixão e graça. Agora, como colocar? Porque senão, às vezes, até para quem está ouvindo a gente, parece que primeiro eu oro, aí depois eu formo a minha liderança. Aí eu começo, né? Olha, o resultado disso foi plantar uma igreja, e agora vamos evangelizar através dos nossos relacionamentos. E parece que assim, não, agora tô olhando aqui para o que a gente fez, e agora tá fazendo sentido, tá tudo ficando bem, então agora vamos começar a cuidar daquele que tá do nosso lado, a ver as necessidades. A gente não passa um pouquinho essa ideia sem querer? Vamos lá. É importante fazer a observação de que eu não segui aqui o roteiro do livro Igreja Multiplicadora. Eu trabalhei, a gente trouxe aqui de modo um pouco aleatório, né? Se eu pudesse ser um pouco mais específico, e pretendo ser, eu diria que o que viria realmente em primeiro lugar é a oração. O fator oração é o decisivo para todo esse processo. Mas os outros elementos, eles não têm uma ordem de prioridade. Primeiro esse, depois esse e assim por diante. A compaixão e graça seria o quinto princípio de igreja multiplicadora, mas dentro dessa perspectiva não hierárquica, mas apenas didática, apenas pedagógica, para que a gente possa estabelecer esses 5 elementos. Eu me lembro nesse momento daquele material do desenvolvimento natural da igreja, aqui da editora cristã evangélica, editora Esperança, aqui em Curitiba, em que ele trabalha algumas áreas que são importantes no desenvolvimento da igreja. Como eu disse em algum momento aqui, nada é original, às vezes a gente vai agregando valores, e ele usa o exemplo de um barril. Antigamente se usavam aqueles barris, né, para você ali colocar água, o vinho, enfim, e o barril ele é feito de ripas, né? Então, se um deles estivesse furado ou a ripa não fosse até em cima, o líquido vazaria. Dando aquela ideia, essa analogia aqui de que as 5 situações elas precisam caminhar juntas, né? São importantes. E compaixão e graça, há uma expressão de Orlando Costas, um missiólogo do século XX, muito importante, que ele falava sobre a importância da dimensão encarnada de desenvolvimento. É quando o evangelho é encarnado e aqui você coloca em prática a atuação da igreja junto à sua comunidade local. Então são ações de compaixão e graça que podem ser as mais triviais do dia a dia, como você entregar uma cesta básica. Hoje em dia eu tenho ouvido muita gente assim criticando fazer isso, mas eu digo que isso é muito importante, porque existem pessoas com fome e que uma cesta básica será muito importante ela receber, então também é importante. Agora, nós não podemos ficar apenas entregando cestas básicas, né? É ajudá-las a crescer, a se desenvolver, aquilo que, não querendo entrar em polêmicas, mas usando especificamente a etimologia da expressão, a proposta de uma missão integral, né? De uma missão que vê o ser humano na sua integralidade e que se propõe a oportunizar a sua salvação em todos os aspectos, né? A discussão acaba virando aquela ideia do eu faço um para conseguir o outro, eu faço o outro para conseguir o um, quando na verdade a gente faz porque tem que fazer, né? Podemos até brincar na oração, né? Eu oro por quê? Primeiro de tudo, eu oro porque Deus manda orar.
Deus manda orar. Eu evangelizo por quê? Em primeiro lugar, porque Deus disse que é pra gente evangelizar. Então, cuidar do próximo, ainda que com uma cesta básica, eu faço isso por quê? Eu faço isso primeiro, porque Deus mandou eu cuidar, né? Agora, em que momento da construção de um convencimento, um conhecimento de Deus isso entra? Aí é obra dele, né? É obra dele, graças a Deus. Não depende da gente, né? Depende só dele, né? Agora, uma coisa importante ainda a destacar, antes da gente fechar, é que a proposta do pilar, do princípio compaixão e graça, não é usar ações de compaixão e graça para converter alguém ou trazê-lo para a igreja. É a ideia de que as ações de compaixão e graça acompanham a evangelização, acompanham a transformação. Uma vez que alguém foi alcançado, ele precisa do suporte para viver a nova vida em Cristo, tá? Então eu creio que isso é bem importante também ressaltar. E às vezes a compaixão e graça, ela vai se demonstrar dentro dos que estão na fé, né? Não vou lembrar agora, acho que é em Efésios que vai dizer que nós devemos ter cuidado, principalmente com os que são da fé, os irmãos na fé. Os domésticos da fé. Os domésticos da fé, exatamente. Então são questões muito, muito importantes aí pra gente lidar. Pastor Cuco, se alguém quiser se aprofundar e entender melhor todos esses princípios, um podcast foi pouco para mim, eu quero mais isso daí. Como é que a gente pode deixar aí de instrução para quem está ouvindo a gente? Olha, a pessoa pode acessar os materiais. Eu vou indicar aqui o site da Junta de Missões Nacionais e tem um site específico. Me desculpe agora, mas depois você de repente pode, na hora de divulgar, colocar isso, o site específico Igreja Multiplicadora, se não me engano, .org.br, precisava verificar. Mas você vai encontrar dentro do site da JMN o caminho e acessar, meu querido, centenas, se não milhares de recursos, porque tem palestras, tem áudios, tem uma série de materiais, inclusive os livros, né? O carro-chefe do livro é a Igreja Multiplicadora, que tem ali uma série de materiais. A nossa Fabapar, ela tem, né, na sua proposta de ensino, dar essa atenção também, e estamos aí à disposição para também, de alguma forma, repercutir. Eu quero deixar depois meus contatos aí, você pode compartilhar sem problema algum. Que legal. Não era do fundo do coração o objetivo, né? Mas se você vier estudar na Fabapar, você vai ter uma noção muito, mas muito legal mesmo do que é a igreja multiplicadora. Pessoal, é isso aí. Esse foi mais um podcast Praxis aqui da nossa querida Fabapar. Toda semana um conteúdo muito legal e relevante para o seu desenvolvimento. Pastor Cuco, muito obrigado. Um abraço aí. Até o próximo podcast. Obrigado, Thiago. Agradeço pela oportunidade. Estamos à disposição para caminharmos juntos aí em outros momentos. Deus abençoe. Um abraço. Obrigado, galera. Valeu!